Olá para você que está sintonizado na TVC, canal 15 da NET. Esse é o programa Fala Direito, sob a coordenação da professora Silvia Gonzaga. E no programa de hoje nós vamos entrevistar o Dr. Alberto Marques dos Santos, que vai falar para a gente sobre linguagem florense. Doutor, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço pela oportunidade. Doutor, acho que a primeira pergunta tem que ser justamente o que é linguagem florense, né? Muitas pessoas que estão em casa, estão assistindo a nossa entrevista, não têm nem noção do que é isso. O senhor poderia dar uma explicação breve para a gente? O direito é uma ciência e a advocacia e as demais profissões jurídicas são profissões. Toda profissão tem o seu jargão, tem a sua linguagem própria, os termos próprios que designam os fenômenos de que aquela profissão trata. No direito, se nós aprendemos a dominar uma certa tecnologia verbal, um certo conjunto de vocabulário, isso facilita a nossa comunicação, facilita o entendimento entre os profissionais e permite que eles se comuniquem de forma mais eficiente. A linguagem forense seria exatamente essa técnica específica de se comunicar sobre os fenômenos do direito, usando uma linguagem que é explícita e que é específica para essa ciência. Doutor, e me diz, qual que é a qualidade da linguagem forense que está sendo usada hoje em dia? Olha, tenho a impressão, eu tenho 31 anos já de carreira jurídica, né? Fui advogado, fui promotor de justiça, agora sou juiz já faz mais de 20 anos. E a função do juiz, a profissão do juiz implica em ser um leitor compulsório, né? O que o juiz mais faz no seu dia a dia é ler as peças que os advogados escrevem, assim como os advogados ganham a vida lendo as peças que outros advogados escrevem e as sentenças e decisões que os juízes escrevem. Então, nós, profissionais do direito, somos todos leitores compulsórios e escritores compulsórios, porque são profissões, todas as profissões jurídicas são profissões onde uma boa parte do seu dia a dia consiste em escrever. E o que eu tenho notado ao longo desses anos de profissão é que a qualidade dos textos jurídicos que a gente lê, que a gente conhece no dia a dia, que se encontra dentro dos processos do cotidiano forense, infelizmente vem decaindo. É sensível à piora da qualidade da comunicação escrita na linguagem forense dentro do universo forense. A qualidade vem caindo. As peças são cada vez mais longas e o vocabulário cada vez mais complicado. Eu não sei exatamente por que é que isso acontece. Tenho a impressão que a maior parte dos profissionais copia modelos do passado, aprende a fazer uma petição, ou aprende a fazer um despacho, uma decisão, uma sentença, a partir de modelos que ele vê nos processos mais antigos e sai copiando sem um espírito crítico, sem verificar se aquilo realmente é a melhor maneira de exercer aquele trabalho. Então, nós temos petições muito longas, redundantes, repetitivas, né? Cansativas para quem lê e que tem muita dificuldade em colocar objetividade e organização no pensamento que é expresso ali. Isso me parece ser a regra hoje em dia. E essa baixa na qualidade forense, ela pode vir por causa de falhas na formação do advogado? Olha, eu não leciono em graduação já faz vários anos. Já fui professor de graduação, lecionei no curso de Direito, lecionei no curso de Administração, no curso de Ciências Contábeis, mas lecionei também no curso de Direito. Leciono em pós-graduação para alunos da Escola da Magistratura, que são bacharéis em Direito, com pretensão de passarem num concurso da magistratura, então que estão treinando para ser juízes, mas são todos ou quase todos advogados exercentes. E sou também um educador na minha profissão como juiz, porque eu tenho lá sempre um conjunto de aprendizes, né? Tenho 8 auxiliares, desses 8, 6 são estagiários, são estudantes de direito de 2º até 5º ano, que estão ali para aprender uma profissão, para aprender a técnica da profissão. O que eu percebo é que ainda que os cursos em geral tenham alguma cadeira destinada ao ensino da linguagem forense ou da técnica forense, dentro do conjunto do tempo que o aluno passa na sua graduação, muito pouco tempo é investido nisso, nessa preparação dessa ferramenta que é a ferramenta principal do advogado, que é o saber escrever bem. Porque é isso que o advogado faz na maior parte do dia. Ele tenta convencer o juiz através de uma comunicação escrita. Então, essa ferramenta, a comunicação escrita, precisaria ser objeto de um treinamento muito mais aprofundado e de uma avaliação muito mais rigorosa para que o aluno realmente tivesse a oportunidade, na graduação, de escrever bastante e ter os seus textos corrigidos
pelos professores para que ele pudesse se aperfeiçoar. E na prática eu acho que não é isso que acontece. De um modo geral, eles começam a escrever na vida prática, já no exercício da profissão, e a rigor o juiz não tem como dizer para o advogado, olha, a sua petição não está muito boa, porque isso não é o tipo de conversa que se admite no cotidiano forense, né? O juiz responde sim ou não. E o advogado às vezes recebe um indeferimento ou um despacho que manda corrigir o que ele escreveu e ele não entende o que ele fez de errado, porque agora ele já é um profissional, não tem mais um professor para dizer para ele como ele poderia ter feito melhor. Então, me parece que, de fato, a formação do profissional poderia ser aperfeiçoada se houvesse um investimento maior de tempo e de recursos para que os bacharelandos fossem treinados para escrever melhor e escrever de acordo com o objetivo da escrita que eles fazem, porque essa escrita do advogado ou essa escrita do juiz não é para ser um livro, não é para ser um artigo, não é para ser um tratado, não é para ser uma aula escrita, não é para ser poesia. O advogado e o juiz, quando escrevem, o fazem com um objetivo muito claro, é convencer alguém e obter um resultado prático. E eu tenho a impressão, pelos textos que eu costumo ler, que as pessoas perdem isso de vista quando vão escrever. Você vê textos muito longos, muito prolixos, repetitivos, que cansam o leitor, que distraem o leitor, porque quando o texto é longo e repetitivo e desorganizado, o leitor fica desatento, fica cansado e fica desatento. Para o advogado que quer convencer o juiz, que precisa de um despacho favorável, a atenção do juiz é um ativo muito valioso. Então, seria importante que nós fôssemos treinados para escrever de uma maneira que cativasse e que prendesse a atenção desse leitor compulsório. Para você que ligou a TV agora, nós estamos entrevistando o Dr. Alberto Marques dos Santos, que é juiz. Doutor, a minha pergunta agora, já que o senhor é da prática, eu gostaria de saber, o mau uso da linguagem forense, ele prejudica o resultado final do juiz, do processo em si? Eu tenho certeza que prejudica. Veja, se você é um advogado, você é alguém que ganha a vida tentando convencer um interlocutor de que o seu cliente tem razão. E o instrumento que você pode usar para obter esse convencimento é um discurso escrito. É importante que esse discurso seja muito eficiente ou você não obtenha o resultado esperado. Quando uma petição é mal escrita, o mais provável é que ela obtenha de quem está lendo uma antipatia. E um velho autor italiano muito tradicional, Malatesta, já dizia que o discurso, quando é verdadeiro, a palavra de quem diz a verdade é retilínea como o voo da águia. E o discurso de quem mente, ele é tortuoso como o voo do morcego. Quando você pega uma petição que parece um voo de morcego, ela vai e volta, ela repete várias vezes o mesmo assunto, ela não tem uma organização, não tem uma concatenação dos assuntos, os assuntos não são subdivididos em tópicos, é tudo um grande calhamaço de texto que atrapalha a leitura e que prejudica o entendimento. A impressão que dá é que estão tentando te esconder alguma coisa, que o texto é nebuloso para te confundir. E isso gera na impressão de quem está lendo a ideia de que provavelmente aquilo não corresponde à verdade. Porque quando você vai contar algo que é verdade, você não precisa escrever 40 páginas. A verdade, quando ela é verdadeira, ela também é simples. É uma coisa fácil de explicar. O discurso de quem tem razão pode ser um discurso direto, objetivo, conciso e bastante singelo. Porque a verdade costuma ser assim. Quando alguém precisa, para dizer que é credor de um outro e que não recebeu, gastar 40 páginas, tem alguma coisa errada nessa história. Essa é a impressão que dá para o leitor. E eu acho que faz falta que os advogados e os juízes tenham essa interlocução para o advogado perceber qual é a impressão que causa na mente de quem lê o seu texto quando o seu texto é complicado, tortuoso, repetitivo, confuso. A impressão que dá é que quem está tentando me convencer não está convencido do que ele está dizendo. Porque se ele estivesse convencido, faria uma explicação mais simples. Agora, deixa eu ver se eu entendi, doutor. O mau uso dessa linguagem pode ser usado também de forma intencional, de alguma forma para tentar burlar o julgamento? Eu tenho a impressão que às vezes é assim. Quando eu vejo uma petição que tem 70, 80, 90, 100 laudas para dizer algo que eu conseguiria resumir em 10 ou 12 linhas, a única impressão que eu posso tirar disso aí é que essa petição foi artificialmente inchada de maneira a confundir o adversário e dificultar a defesa dele. Veja, você é um advogado e recebe uma peça para contestar. Você tem 15, 20 dias para fazer aquela contestação.
E se as ideias do seu adversário estão embaralhadas numa nebulosa de 100 e poucas páginas, você vai ficar horas e horas tentando decifrar aquilo lá e tirar dali um suco que faça sentido, para que você possa então rebater. Então isso obriga o advogado adversário a gastar muito mais horas de estudo para tentar destrinchar aquele texto, porque ele não pode deixar passar nenhuma frase que contém uma afirmação sem resposta. Eu acho então que muitos utilizam esse expediente de fazer as petições muito longas e confusas para dificultar a defesa do adversário, o que é um expediente antiético e que não contribui para a saúde da relação dentro do processo. Agora, é importante que quem faz isso tenha também a noção de que o juiz não é ingênuo e ele também percebe que existe ali uma tentativa de tumultuar o processo. Geralmente quem tem razão não tem motivos para querer tumultuar o processo. Quem faz isso está admitindo que não tem razão. Doutor, nós fomos nas ruas e nós temos algumas perguntas para o senhor. Vamos à primeira. Eu tenho a impressão que para simplificar a escrita de uma petição, seja uma petição inicial ou qualquer outra petição do processo, ou qualquer outra peça do processo, ou qualquer comunicação escrita, nós precisaríamos recuperar algumas artes perdidas que o hábito da informática nos fez perder. Eu sou um profissional antigo, sou da velha guarda. A maioria dos profissionais que está atuando hoje no direito é gente que já nasceu usando o computador. Os primeiros textos que eles escreveram já foram escritos no computador. Na época em que nós tínhamos que escrever à mão, eu numa máquina de escrever, escrever dava trabalho, era cansativo. Você não queria ter que reescrever alguma coisa. Se você cometesse um erro, tinha que começar aquela página de novo. Então as pessoas faziam rascunhos, as pessoas pensavam antes de escrever. E é isso que eu acho que ajudaria a simplificar e melhorar a qualidade dos textos de hoje em dia. Que as pessoas se dedicassem ao trabalho de fazer aquilo que a gente faz quando vai fazer uma redação para o vestibular. Quem fez vestibular foi treinado a fazer isso aqui. Você pega uma folha de rascunho e você coloca ali as suas ideias principais. Depois que você termina esse brainstorming, que você capta as suas ideias principais e as coloca no papel, uma linha para cada uma, você coloca aquelas ideias em ordem. Descobre o que é repetitivo e pode ser riscado, descobre o que é mais importante para colocar primeiro, o que pertence à conclusão e vai ser colocado ao final. Só depois que você arruma esse esqueleto que é o seu rascunho, é que você começa a transformar aquilo num texto com conteúdo, começa a colocar carne nesse esqueleto. Se as pessoas redigissem as petições assim, seriam petições mais simples, mais objetivas e muito mais fáceis de entender, porque elas teriam as ideias colocadas numa ordem lógica e elas teriam somente o conteúdo que é necessário. Outra coisa que se fazia antigamente e hoje as pessoas não fazem mais, talvez porque o mundo está muito corrido e as pessoas não têm tempo, ou gastam muito tempo com coisas menos importantes como as redes sociais e daí não cuidam do importante, as pessoas não revisam mais os textos que escrevem, porque tem um revisor ortográfico no computador. Então a pessoa termina de escrever e não se dá o trabalho de reler o que escreveu. Quando você se dá o trabalho de reler o que escreveu, você percebe as redundâncias, você percebe os pontos que estão incompletos ou confusos, difíceis de entender ou repetitivos. E você tem a oportunidade de polir o seu texto. Isso é uma coisa que eu acho que hoje em dia pouca gente faz. Esse trabalho de revisão do texto que escreveu na tentativa de simplificá-lo, encurtá-lo, eliminar as redundâncias, perceber onde estão as partes nebulosas. O que eu sempre digo para os meus alunos e para os meus aprendizes, para os meus estagiários é que, por mais trabalhoso que isso pareça, esse esforço de organizar o texto te obriga a um esforço para organizar o pensamento. Um texto desorganizado é indicativo de um pensamento confuso. Quando você se obriga a fazer um texto organizado, você se obriga a organizar o seu pensamento. Quando o seu pensamento está claro e ordenado, o seu texto sai bom. Sai simples, sai conciso e sai claro. Quando o seu texto não sai assim, é porque o seu pensamento é que está confuso. Doutor, nós temos mais uma pergunta para o senhor. Bom, é aquele segredo que todo mundo sabe, e isso sim é bem ensinado na faculdade. Você tem que apresentar os fatos, a causa de pedir e o pedido. Toda petição que tiver esses três elementos, em princípio, parece uma petição sadia. Basta que os três itens estejam bem apresentados, bem explicados. A exposição dos fatos é sempre a parte mais importante, porque em relação ao direito, você sempre pode contar com o suprimento do conhecimento do juiz. O juiz pode complementar o conhecimento jurídico se você não mencionar a norma que era
indicada para o caso, ou se você não conhecer o precedente que resolveria o caso. Mas a exposição dos fatos é algo que só o advogado pode fazer e ninguém pode ajudá-lo a fazer. Então essa tem que ser realmente a parte mais bem feita de qualquer petição. Uma exposição dos fatos que seja consistente, coerente, ordenada de forma lógica e que não contenha contradições. A partir deles você faz a apresentação do direito correspondente àquele caso e faz o seu pedido. Não é exatamente o que constar da petição ou quais itens constar da petição que é o que causa os maiores defeitos. Dificilmente você pega uma petição que esquece algum desses 3 itens. O problema é que eles vêm embaralhados. A pessoa não se dá o cuidado de colocar o pedido lá no final, onde ele fica destacado e fácil de achar. Porque se o seu pedido é difícil de achar, pode ser que ele fique sem examinar. Da mesma forma, na exposição dos fatos, se você não faz uma exposição que seja fácil de entender, quem lê pode ter uma impressão errada. E aí você acaba obtendo um indeferimento ao invés de um deferimento. Então, acho que o básico, que é saber que a petição tem que conter fatos, causa de pedir e pedido, isso todo mundo realmente sabe, dificilmente alguém erra isso. O que as pessoas dificilmente acertam é como expor isso de uma maneira que seja sucinta e objetiva. Eu sempre digo para os meus aprendizes e para os alunos com quem eu trabalho que seria muito útil para o profissional do direito que eles aprendessem a escrever com os profissionais do jornalismo, que a redação que se usa nos processos, na escrita forense, fosse menos parecida com esse padrão copiado de uma versão pastiche do Rui Barbosa, um Rui Barbosa do mal, um Rui Barbosa pouco alfabetizado, que é o que geralmente parece a redação forense de hoje em dia, e tentasse se parecer com a escrita dos bons jornais, dos bons noticiários, que é uma escrita que tenta ser o mais objetiva, não conter informações supérfluas, para não cansar o leitor, é feita de frases curtas, de períodos curtos, abusa dos pontos e economiza nas vírgulas, escreve sempre na voz ativa, na linguagem direta, e começa com uma lide, ou seja, com um parágrafo que resume o que vai ser dito na sequência. Se o advogado aprendesse a escrever assim, a petição dele sempre seria bem compreendida, seria uma petição gostosa de ler. Então é importante a gente aprender a dividir o nosso texto em tópicos. Cada tópico tem um assunto determinado e só trata daquele assunto. Cada tópico tem um intertítulo, um subtítulo, que apresenta qual é o assunto que será tratado ali. Quando o texto é organizado assim, quem lê não se confunde e quem lê não se cansa. E aí a sua petição é lida com muito mais simpatia. Doutor, nós temos uma última pergunta. Eu acho que é possível, mas não sei se é necessário. Toda profissão tem um jargão, existe uma linguagem técnica, uma linguagem profissional e que na comunicação entre os profissionais, ela facilita a compreensão. Existem expressões que são técnicas, uma petição inicial se chama petição inicial, uma denúncia se chama denúncia. Substituir o termo consagrado, que diz exatamente aquilo, por um outro sinônimo, por mais bonito ou poético que seja, que complica o entendimento, não é vantagem para ninguém. Então é muito mais útil você usar o jargão quando conversa com um outro profissional ou quando escreve para que um outro profissional leia, quando você usa o jargão no sentido de tornar a sua linguagem específica e clara, porque ela diz exatamente aquilo que aquela expressão quer dizer. O mesmo se aplica ao latinismo. Existe o latinismo do bem e existe o latinismo do mal. Há quem use o latinismo como quem usa termos complicados, procura nos dicionários os sinônimos mais obscuros para dizer as coisas que ele quer dizer, só porque acha bonito falar difícil. Falar difícil nunca é bonito. Falar difícil significa que é difícil para quem lê entender o que você está falando. Se quem está lendo tiver que buscar o dicionário para entender o que você está escrevendo, você está perdendo a atenção do seu leitor e isso é sempre uma desvantagem para quem ganha a vida escrevendo e precisando ser lido com atenção. Mas existem jargões que são do bem e existem latinismos que são do bem porque certas expressões latinas consagradas conseguem dizer em poucas palavras algo que para dizer em português você precisaria gastar 2 ou 3 linhas. Então expressões como habeas corpus, como fumus boniuris, são expressões que congregam em 2 ou 3 palavras só um conjunto de ideias que para dizer em português você gastaria muito mais palavrório. Então são expressões que simplificam o discurso e é por isso que eu digo, são latinismos do bem. Esses são úteis, são latinismos que nos ajudam. Por outro lado, ficar enfeitando ou achando que enfeita
o seu discurso com palavras complicadas, com palavras rebuscadas, isso de fato não é elegante, não é bonito, é brega e é uma coisa que prejudica a compreensão de quem está lendo. A gente estava comentando aqui nos bastidores que latinismo era uma palavra nova para mim. Então, esse termo vem do idioma do latim. É isso? O latinismo é um tipo específico de estrangeirismo, que é o hábito, o costume de utilizar palavras estrangeiras entremeadas no discurso em português. Existem vários estrangeirismos. O latinismo é o estrangeirismo típico do profissional do direito. Mas eu acho que ele não tem como ser expurgado, porque o direito é uma ciência muito antiga e ele vem de tradições estrangeiras. O nosso direito não é um direito puramente brasileiro, não existe um direito que seja puramente de um país. Todos beberam numa fonte latina. Então, o nosso direito é, em grande parte, uma herança latina que passou por Portugal. Em boa parte da ciência do direito, nós herdamos conhecimentos da França, da Inglaterra, da Alemanha, da Itália. Então, existem expressões estrangeiras que são consagradas porque vêm dessa matriz histórica do nosso direito e que nos ajudam a entender o que o outro está dizendo. E, por isso, elas são expressões úteis e que vale a pena utilizar. É diferente de você ir procurar no dicionário um sinônimo obscuro ou estrangeiro para dizer algo que tem uma palavra simples em português para dizer. Doutor, nós estamos indo para os nossos minutos finais. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais para quem está assistindo a gente em casa. Primeiro, queria pedir que quem está nos ouvindo não recebesse essas minhas observações como uma espécie de crítica. Em geral, é muito antipatizada a conduta do juiz quando fala sobre o trabalho dos advogados. Mas veja, explico a vocês. Eu só leio petições de advogados, eu não leio despachos e sentenças, porque eu não tenho tempo para isso. Eu passo o dia lendo as petições dos advogados. Então, eu tenho opiniões sobre as petições dos advogados. Certamente, os advogados que leem lá as minhas sentenças devem ter críticas para fazer e eu as receberia com humildade. Eu faço essas observações no sentido de contribuir para a formação dos estudantes que nos assistem, para que eles percebam que parece muito menos importante do que na verdade é essa habilidade de escrever bem em português. Nós, quando terminamos a faculdade, sabemos não só muito pouco da linguagem forense, ou da prática forense, como sabemos muito pouco também da ciência da argumentação, que é uma ciência tão antiga quanto a do direito, ou mais antiga até, porque já existiam manuais sobre retórica e argumentação antes de existirem livros sobre direito. Os gregos começaram a tradição da retórica muito antes dos romanos começarem a tradição do direito. E essa outra ciência, que é tão útil para o advogado e para o juiz, é também quase desconhecida, quase ninguém estuda isso ou leva a sério esse estudo. E a gente percebe no cotidiano forense que a maior parte dos profissionais, de todos os argumentos que a retórica ensina e conhece há séculos, parece que só conhecem um, que é o argumento de autoridade, que é justamente o mais frágil deles. Existem vários outros argumentos que são úteis no direito e que as pessoas não aprenderam a usar porque ninguém lhes ensinou. E quem aprende, aprende na prática, vendo boas petições ou boas sentenças. Mas, enfim, para aquele que se dedica a estudar, existem ferramentas muito úteis que estão disponíveis aí que podem tornar você um profissional mais eficiente. Doutor, eu sei que a agenda do senhor é lotada, já devido ao senhor ser juiz. Eu agradeço pelo tempo que o senhor conseguiu para vir aqui dar essa entrevista. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E a você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.